Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais um programa aqui na nossa paróquia Santíssima Trindade, programa Diálogo Eucarístico da nossa rede Ação de Graças. E hoje nós estamos com o casal Fábio e Márcia, da Pastoral da Família da região Nordeste 1, coordenadores, da pastoral, e no canto e tocando está o meu amigo Josa no violão e a esposa dele também cantando aqui pra gente, que são casal da pastoral da pastoral familiar aqui da nossa paróquia Santíssima Trindade. E vamos tecer comentários hoje, vamos conversar com este casal que se encontra aqui, coordenador, da pastoral da família da região Nordeste 1, sobre esta semana, do dia 1º até o dia 7, que é a Semana Nacional da Vida. Então vamos ouvir o boa noite do Fábio e da Márcia e vamos dialogar durante este período aqui desta noite no programa Diálogo Eucarístico. Fábio, Márcia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook. Nosso agradecimento especial Padre Júnior, que alavanca esse projeto juntamente com seus fiéis, uma ferramenta muito importante, a internet,
para uso da evangelização da nossa igreja. Devemos sim usá-la. E agradecemos também ao convite da Pastoral Familiar, pessoa do João Carlos, sua esposa, de toda a equipe, que nesse esforço com a igreja no Brasil, trabalha defendendo a família e valorizando a vida. Muito bem, a Márcia quer... Boa noite a todos, boa noite irmãos e irmãs que nos acompanham. É uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre o que é essa Semana Nacional da Vida, né? Esse cuidar da vida. Então é um prazer, né? Agradeço e louvo a Deus por estarmos aqui hoje unidos e reunidos como irmãos. Márcia, todas as ações da Igreja Católica, sempre nós temos um tema e um lema. E não podia deixar por menos, na Semana Nacional da Vida, nós temos um tema. Você pode dizer que tema é esse? E o Fábio teciam comentários sobre esse tema? Com certeza. Vocês dois tecem comentários, certo? Tá, mas sei. você passa a bola para o Fábio depois. Valeu? Ok. Então, o nosso tema, né, é Em Família Defendemos a Vida. Né? Eu traduzo esse tema e digo assim, em projeto de Deus, ou como projeto de Deus, defendemos a vida. Projeto importante esse, que a igreja no Brasil decididamente se coloca a trabalhar, porque nós sabemos quão é importante defender a vida, porque sem a vida não existe a família, não existe uma sociedade. Então, por isso, esse tema vem hoje de encontro também à campanha da fraternidade deste ano, que também toca nesse ponto, em especial a do ano que vem, que fala sobre a vida. Então, a CNBB, em todo o Brasil, convocou e convoca a todos para se debruçar sobre esse tema, porque nós sabemos o quanto a família passa por dificuldades e nós, pastoral familiar, todas as pastorais da igreja, movimentos de serviço, têm essa responsabilidade de trabalhar na vinha do Senhor para defender a vida. Então, nós temos o subsídio da Hora da Vida, que é este que vocês estão vendo aqui, está sendo trabalhado em todo o Brasil. Mas uma informação importante para vocês saberem. Nós, no mês de agosto, trabalhamos a Hora da Família, que aqui na Paróquia Santíssima Trindade, como em todas no Brasil, foi trabalhado. Olha só, esse subsídio aqui, a família como vai, foram feitos 300 mil exemplares dele e foi trabalhado na semana de 11 a 17 de agosto. Esse da Semana Nacional da Vida, que vocês estão vendo aqui, o qual tem o tema que a Márcia já falou para nós, a família, em família defendemos a vida, tema esse que foi trabalhado em Aparecida, em São Paulo este ano, em maio, no Simpósio Nacional da Família, simpósio esse que acontece todos os anos no quarto domingo, quarto final de semana, em que todos são convidados a participar. Então, informação importante, apenas 20 mil exemplares desse subsídio foram feitos pela CNBB. Mas por que isso? Porque falta uma adesão maior da sociedade em trabalhar e defender a vida. E isso tem que partir de nós primeiro, cristãos católicos, convictos, que conhecemos as nossas realidades, conhecemos a realidade dos irmãos, temos que ir buscar mais. E o intuito da CNBB não é a venda do livro, mas sim a evangelização, que esse livrinho é um preço muito baixo, ele é vendido a R$ 3,40. Simbólico mesmo, né, Fábio? Simbólico. Fábio, e houve bastante divulgação sobre isso, está continuando essa divulgação nas redes sociais, rádio, jornal, televisão? A divulgação ela continua maciça nas redes sociais, nas rádios católicas, infelizmente nos meios de comunicação secular. Vocês sabem, nós temos uma dificuldade de entrar, mas as redes sociais hoje, a gente sabe que hoje alcança até mais do que a TV aberta. Então, através dela, nós estamos divulgando vídeos, inclusive com o nosso bispo-presidente, Dom Ricardo, que é bispo-presidente da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, e é lá da Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em que ele nos convoca a trabalhar este subsídio, que por muitas situações nas quais vamos
dar uma olhada hoje nos 7 encontros, a gente vai ter uma noção de como ele é importante, de como ele é válido para trazer a família para o seu lugar de direito, assim como dizia São João Paulo II, que a família tem que ser colocada no seu lugar de direito, no seu lugar de destaque. Fábio, vocês, casal, vocês atuam como na Diocese de Fortaleza, em todo o estado do Ceará? Como é que é o trabalho de vocês na Igreja Caminhada? A Márcia quer falar sobre isso? Pronto. Então, nós somos coordenadores, né? Somos servidores na Vinha do Senhor, aqui no Regional Nordeste 1, todo o Ceará, né? Mas nós estamos ligados ao nacional. Existe toda uma equipe nacional. Em todo o Brasil, somos 18 regionais, né? Por todo o Brasil, trabalhando em prol da família. Então, nós temos os nossos momentos de formação, que o Fábio falou no nosso simpósio que ele acontece, né? E acontece formações, e acontece a nível nacional todos os anos. A nossa assembleia, e é lá que a gente bebe, não é, da fonte através do nacional, para que nós possamos fazer esse trabalho em todo o Ceará. Márcia, então são 18, né? Que você falou? São 18 regionais. Então são 18 casais ou mais de 18? São 18 casais representando o Brasil, né? Em várias regiões, né, do Brasil. Mas são, assim, o nosso simpósio, ele reúne aí cerca de 4.000 pessoas, 4.000 pessoas, né? Membros de pastoral familiar que se reúnem nesse momento, né, para a gente fazer. Existe uma peregrinação pela família, que é o cume, o nosso simpósio, que é onde a gente se encontra, né, para... no simpósio, debatemos, ouvimos assim, debates, formações, palestras sobre a família, né? Sobre o nosso trabalho. O quanto é importante hoje a gente cuidar da família. Interessante. E esses 18 casais que vão para esse simpósio, eles escutam e depois trabalham as ideias que são jogadas nesse simpósio? Com certeza. O nosso simpósio, que foi voltado para a defesa da vida, né, da família, esse ano. Já aconteceu? Já aconteceu em maio, dia 24 a 26 de maio, em Aparecida. Acontece em Aparecida mesmo. Sempre né? Lá Aparecida. No santuário. Sempre lá em Aparecida, todos os anos. Então vem pessoas de todo o Brasil. Todo o Brasil. E assim, é um momento muito forte. É onde a gente se motiva, a gente partilha, a gente vive dessa espiritualidade e traz para cá. Quer dizer, toda a formação, tudo que a gente quer trabalhado lá, a gente traz para o nosso regional. Márcia, a oração voltada foi também trabalhada nesse simpósio? Como é que foi a oração? Que tem aqui no livrinho, não é? Tem, depois, nós temos a oração. O Fábio pode fazer a oração. A oração pela família? A oração pela vida que traz. Pela vida, né? Pela vida. A oração pela vida, ela foi assim, juntamente com os encontros, os 7 encontros, que são trabalhados de 1 a 7 de outubro, e para o dia 8 de outubro, o dia do nascituro. Então é importante que as pessoas também saibam que a Semana Nacional da Família, ela tem o calendário que é a partir do segundo domingo, Dia dos Pais, ou seja, no segundo domingo começa a Semana Nacional da Família. Então é sempre no domingo. Mas a Semana Nacional da Vida, ela tem o calendário, os dias fixos. Então é sempre de 1 a 7 de outubro e dia 8 de outubro, dia do nascituro. Ou seja, então pode cair no final de semana, né? Então essa data é móvel. Então, nesse ano, toda a Comissão Nacional, todos os regionais reunidos, decidimos o seguinte: olha, temos que investir mais na questão da defesa da vida, porque nós sabemos que os casos de suicídio têm aumentado muito, principalmente entre jovens, entre 15 e 29 anos. Os casos de feminicídio têm ocorrido muito, têm aumentado muito. Questão também da exploração sexual de crianças e adolescentes também. Então, nós sentimos que temos que investir mais na valorização e defesa da vida. Por isso, o simpósio lá em Aparecida já nos remete já para essa temática. Em família, defendemos a vida. E a partir de lá,
com este subsídio agora em outubro, trabalhando em todas as igrejas do Brasil. Por isso que nesse ano, esse folder aqui que foi distribuído, está sendo distribuído no Brasil inteiro, ele traz duas situações, duas ações concretas para serem realizadas. Ontem iniciamos a Semana Nacional da Vida. Qual era a ação concreta? Que toda a igreja no Brasil, meio-dia, às 15 horas e às 18 horas, badalassem seus sinos em sinal, fizessem a oração do nascituro em sinal de unidade, de união, pela valorização e defesa da vida. E ontem nós observamos, não só no Ceará, mas em todo o Brasil, pelos destaques que os nossos irmãos regionais deram no grupo nacional, todas as igrejas no Brasil, na sua grande maioria, nós temos 256 dioceses no Brasil. Então imagine todas as igrejas, né, meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, tocando seus sinos. Né? Algumas pessoas até ficaram preocupadas e chegaram até a um bispo, um amigo nosso lá em Goiânia, perguntando assim: morreu alguém? Será que morreu um padre, alguém? Por que estão tocando o sino meio-dia, 15 horas? Estamos tocando o sino para que futuros padres já não morram agora no ventre de suas mães, através do aborto. E os sinos vão continuar tocando em sinal de unidade da igreja. Então, é um testemunho forte, né, que o nosso bispo amigo lá de Goiânia nos passou hoje no grupo e que nós aqui multiplicamos. E também está sendo esperado, pessoal, para o dia 8 de outubro, no dia do nascituro, nós aproveitarmos uma oportunidade que pode ser depois da Santa Missa ou antes da missa, todo mundo acender uma vela e fazer a oração do nascituro, que também está aqui no folder, à disposição das pessoas. Também uma oração para esse resgate, para resgatar a conscientização das pessoas, porque muitas pessoas ainda pensam que o embrião não é um ser humano. E nós sabemos que a partir daquela explosão de vida que Deus dá, no momento da concepção, nós ali já temos um novo ser humano. E é esta valorização que a nossa igreja busca e continuará buscando, para que as pessoas, principalmente os cristãos, valorizem e se façam sal e fermento na sociedade, porque nós sabemos que juntos nós conseguimos mudar as estruturas. Nós sabemos também que por várias vezes já tentaram aprovar o aborto no Brasil. E é a questão da sociedade, da opinião pública unida, que tem evitado que essas situações ocorram. Nós não podemos aceitar que a vida seja descartada. Nós não podemos aceitar que as pessoas sejam escolhidas como objetos. Que cor de cabelo tem que ter, que cor do olho tem que ter. Nós temos que esperar, como diz na Amores Letícia, como diz no documento de Aparecida, o último encontro do CELAM que houve dos bispos em 2007, no qual o Papa Francisco, que ainda era Jorge Bergoglio, como nome, né, que ele usava, participou. E diz que a família, o casal, ele ele é aberto à vida e à educação dos filhos e tem que aceitar todo o dom da vida que Deus dá. Então, são essas situações em que nós passamos e nós vivenciamos e que nós lutamos contra, com todos os documentos do magistério da igreja, com toda a orientação que vem do Vaticano, com a reflexão dos nossos bispos aqui na nossa igreja. Vamos aproveitar e vamos fazer a oração, né, para que todos conheçam a riqueza e a beleza que tem essa espiritualidade dessa oração que foi gestada pelo Espírito Santo, para que seja feita, né, todos os dias, não só nessa Semana Nacional pela Vida, mas todos os dias nós possamos fazer uma oração em defesa da vida. Então, eles vão fazer essa oração. Depois da oração, vão ter mais outra música com o Josa e a sua esposa Ana, né? Para a gente escutar um pouco mais da canção aqui. Certo, Fábio? Certo, Márcia? Com certeza. Então vamos fazer a oração pela vida. Vamos fazer a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu rezo e vocês repetem. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Bendito sejais porque nos criastes por amor. Bendito sejais porque nos criou por amor. Vossas mãos nos moldaram. Vossas mãos nos moldaram. Desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais. Nós vos agradecemos pelos nossos pais. E todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início até o fim. E todas as pessoas que cuidam da vida desde o início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes. Abençoai as gestantes E todos os profissionais da saúde. todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia. A luz da fé e do amor fraterno. A luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, intercedeis por nossos nascituros. intercedei por nossos nascidos, Nossas crianças, nossos jovens, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Amém. Agora, Josa e Ana. Percebe e entende que os melhores amigos Pode tomar essa água. são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, vocês sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a sua visão, que um desejo engane o teu coração, só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar, pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, tua família, nossa família. Muito bem, bonito. Gente, queremos agradecer e mandar um alô para essas pessoas que estão aqui assistindo o nosso programa, ouvindo da sua residência. Lá em Belo Horizonte, nosso pároco, né, Francisco Júnior, manda os parabéns por esse momento que nós estamos aqui falando sobre a vida.
A Diana Lemos também dá uma boa noite para todos nós aqui e a Paróquia Santíssima Trindade. Janaína Teles também mandando seu alô. Roberta do Monte. Cláudio Regis, que diz: viva a vida, Semana Nacional da Vida 2019, sendo vivenciada em todas as paróquias da região metropolitana, Nossa Senhora da Conceição, e em toda a Arquidiocese de Fortaleza. É isso aí, gente. Também a Diana Lemos manda mais outro alô pra gente, Rogério Filho, e o nosso amigo João Carlos Holanda na sua casa, né? João Carlos, que está se recuperando, e ele diz que tá tudo beleza. Isso é maravilhoso. Então, uma boa noite para vocês e continuem enviando essas mensagens, agradecemos, né? E vamos continuar aqui conversando com esse casal maravilhoso que se prontificou a vir. E eu gostaria de saber, Márcia, vocês residem aqui em Fortaleza mesmo? Sim, nós moramos aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Nós moramos ali no bairro Presidente Kennedy. Presidente Kennedy. É. Fábio, você falou, a Pastoral da Família, nós estamos vivenciando aqui a Semana Nacional da Vida, mas a Pastoral da Família, ela lida com a família em si, em todos os momentos. Eu quero fazer uma pergunta sobre um aparelho que as crianças, os adolescentes estão demais usando, e como que a Pastoral da Família está vendo este, que eu considero ser um problema que está causando até uma doença, monofobia, é o celular. O que a Pastoral da Criança está enxergando isso? Está planejando alguma coisa, algum trabalho em cima da família sobre esse tipo de coisa, comportamento das crianças, que os pais hoje em dia dão tablet para as criancinhas novinhas, para eles ficarem livres das criancinhas, não é? Por incrível que pareça. O que você acha, Fábio? Depois a Márcia vai também tecer um comentário sobre isso, tá legal? É uma situação, agora nesse momento nós estamos utilizando a internet, não é, para evangelizar, mas nós sabemos também que a internet também serve para utiliza-se para outras coisas que não são tão agradáveis, principalmente a família e as crianças, que são aqueles mais vulneráveis da nossa sociedade. Sabemos também que quão é difícil hoje os pais acompanharem, porque antes só tinha um computador em casa e era mais fácil dos pais acompanharem o que é que os filhos estavam vendo, né, na internet. Hoje, com o advento do Wi-Fi, em qualquer lugar se consegue sinal, até gratuitamente, sem senhas, fica mais complicado. Então, aqui no subsídio da Semana Nacional da Vida, nós temos um encontro que é o 6º encontro, Filhos e a Transformação na Vida Familiar. Esse encontro ele é muito interessante para a família, mas antes, já dizendo para as pessoas o seguinte: os encontros, tanto da Semana Nacional da Família e da Semana Nacional da Vida, não devem ser vivenciados pela família somente naquele período de agosto e outubro. Ele tem que ser vivenciado sempre, durante todo o ano, até que os próximos do ano seguinte já estejam disponíveis. Mas para que isso, meus irmãos? Para que a evangelização não pare. São subsídios que nos ajudam a enxergar as situações. Então, como aqui nós falamos, na questão do advento do celular, da internet, o que é que a gente observa que tem provocado hoje nas crianças, adolescentes e até adultos? Nós enxergamos o privativismo, as pessoas que enxergam só para si, não é? Ficam naquele egoísmo, dentro de casa mesmo, a família se comunicando através do celular, não se fala, não tem mais aquele diálogo, principalmente na hora das refeições, que levam o celular para a mesa lá do almoço ou do jantar. Então, nós temos até uma formação que temos trabalhado aqui pela arquidiocese, nas dioceses no regional Nordeste 1, que é como navegar na internet sem se afogar. Porque muitas vezes nós sabemos que crianças e adolescentes são vítimas de pessoas mal intencionadas que se passam por crianças. Então os pais têm que ter muito cuidado com isso. Então nós estamos sempre alertando. Então a questão do privativismo, ela é abordada inclusive nos documentos da Pastoral Familiar, no subsídio chamado Casos Especiais. É uma situação em que nós sabemos que na Familiares Consórcio, lá em 81, quando João Paulo II a promulgou, ainda nós não tínhamos na internet. Então, esse documento da Pastoral Familiar
trouxe essa situação do privativismo que a internet provoca em situação da sua utilização muito prolongada, né? Muitas vezes sem orientação. Então, esse sexto encontro, Filhos e a Transformação da Vida Familiar, ele vem nos alertar, e também outro subsídio que nós temos, como construir a família conforme o plano de Deus. É um subsídio da Pastoral Familiar que está disponível para todo o Brasil. Onde é que a gente encontra esse subsídio? Quem quiser adquirir, como é que faz? A comunidade aqui da Paróquia Santíssima Trindade, todos os meses há uma reunião do Conselho Arquidiocesano da Pastoral Familiar, que é sempre no primeiro sábado. O João Carlos, ele deve participar dessa reunião. Quando ele, claro, ele não vai, com certeza ele envia um agente lá para participar. E lá tem uma banca de todos os livros que o regional coloca à disposição das pessoas. Ele não é encontrado nas livrarias paulinas, somente com a Pastoral Familiar. Mas é um subsídio muito importante, uma leitura de cabeceira para os pais, como construir a família conforme o plano de Deus. É a nível nacional esse subsídio? Esse subsídio está à disposição no Brasil inteiro, né, Márcia? Isso, no Brasil inteiro. Márcia, e você, o que você acha desse uso abusivo das crianças e dos pais entregando, logo que eles são pequenininhos, já um notebook, um celular, para eles ficarem nessa atividade com o celular? Olha, hoje, grandes mazelas, né, que nós encontramos hoje na nossa sociedade, na nossa família, ela vem dessa questão causada por esse uso, assim, indiscriminado, né, sem essa educação, sem limite, do celular. Por exemplo, hoje nós temos crianças que têm acesso a vídeos que estimulam a tirar a própria vida, não é? A fazer maldades, né? Eu sou educadora, né? Eu trabalho com crianças e eu vejo o quanto é difícil hoje a gente educar, ver essa educação, né? Com o moral, com os valores, né? Essa vivência familiar que é salutar para a nossa sociedade, né? Uma sociedade que hoje vive, essa sociedade que vive na correria, que não se tem tempo para nada. Hoje, os nossos pequenos, nossos adolescentes, eles são entregues ao mundo virtual pelos pais. Por quê? Porque muitas vezes, em determinadas situações, eles não sabem como lidar, como educar, não tem tempo, é todo mundo correndo, porque hoje existe uma corrida desenfreada em busca do ter. Hoje, assim, nós não nos preocupamos em ensinar, ajudar os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens a ser, mas a ter, não é? Nós não pensamos que ele tenha uma vida salutar, que ele tenha uma vivência que possa promovê-lo, que possa fazer crescer, tanto espiritualmente, né, como na formação do caráter. Então, nós temos hoje esse meio, né, da internet, ele é um pouco competitivo na questão do educar. Hoje há uma distorção desse educar. Hoje existe uma distorção do que é ser família, do que é viver numa comunidade familiar. Porque hoje cada um pega o seu celular, como o Fábio falou, fica no seu privado, né? Ali, cada um no seu mundinho, que pensa que está conectado com todo mundo, que está abalando porque tem muitos amigos, mas que no fundo aquilo deixa uma profunda solidão, que é o que leva hoje as nossas crianças, os nossos jovens e os adultos à depressão. Então, nós como igreja, como cristãos, como pastoral familiar, nós trabalhamos buscando, né, meios de trazer um pouco essa espiritualidade e essa educação, não é? Essa educação à base do evangelho, do que é viver em família, como a Sagrada Família de Nazaré nos ensina, né? Como é viver, educar, amar. Hoje, o que eu vejo muito que falta, né, nos nossos jovens, na nossa família mesmo, é a afetividade, o trabalho da afetividade. Afetividade é essa
que muitas vezes não se sabe nem o que é o conceito de afetividade, né? Às vezes a pessoa fala afetividade é uma questão amorosa, mas não é. Afetividade é onde a gente, unido, vamos passar e viver sentimentos, às vezes bons, muitas vezes bons, às vezes ruins, dificuldades, e a superação juntos nesse sentimento da afetividade é que a gente vence e cresce. Então isso falta hoje muito nas nossas famílias. Por isso que há suicídios, por isso que há crianças e jovens saindo mais cedo de casa para ter uma vida, porque não quer viver aquela vida que vive na sua casa, né? Outros que já não querem assumir uma responsabilidade, querem ficar, que chamam hoje, né, os pais cangurus, né, que ficam com seus filhos até uma certa idade, porque eles também não querem mais viver essa vida de responsabilidade, e muitas vezes veem como é que os relacionamentos hoje são muito relativos, né? São muito descartáveis, né? Que hoje a vida, né, ela é vista dessa forma, descartável, imagina os relacionamentos. Então, por isso que está essa confusão toda, né? Então, é muita informação e pouca educação. Márcia, você falou agora em relacionamento. Eu estive hoje numa reunião num bairro chamado Bom Jardim. É um bairro muito grande, carente. Muita gente vê esse bairro de uma forma muito negativa, mas o governo está assim, injetando muitos projetos sociais, viu, Flávio? Lá fizeram um órgão para acolher as pessoas que querem fazer o empreendedorismo, sabe? Estão desenvolvendo junto aos jovens e tudo. E estava lá uma advogada que está fazendo esse curso, que é mediação, certo? Está vendo lá um curso de mediação, que hoje é uma cadeira obrigatória na faculdade de Direito, mediação. Então nós temos lá nesse curso 4 advogados, a maioria mulheres, sabe? Então, uma advogada separada do marido, que hoje é muito normal, né, os casais separarem, por diversas consequências que acontecem. Então eu tenho 3 filhos. Ficaram os 3 filhos de posse dela, mas o pai está conquistando, sabe como? Dando celular para um e para outro e aceitando a criança a ficar toda hora no celular. E a mãe já tem aquela educação de doutrinar o uso do celular. Então está uma polêmica muito grande nesse sentido, acredita? Acredito, porque hoje, né, há muito esse conflito. Como a gente não tem uma educação centrada, né, uma evangelização, como a gente não tem não busca trazer essa espiritualidade, essa vivência mesmo para a nossa casa, de viver em comunidade familiar, então acontecem essas divergências que ocasionam o quê? A criança é o centro desse conflito. Então, futuramente, né, ela não sabe a quem ela vai obedecer e o que é certo. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, né? Então ele não tem uma consistência, né? De que o que é certo para a minha vida, porque a criança e o jovem, ele precisa disso. Ele precisa do limite, ele até pede, né? Com as suas atitudes, limites, né? Educação, e dizer, é isso. Um pulso que diga, olha, é isso, o caminho que você tem que seguir é esse. Quer dizer, caminho quer dizer educação, né? Se colocar a caminho, se colocar a educar. Então, esses conflitos, a única pessoa que vai sofrer, não só a única, mas a maior é a criança que está no meio desse centro, dessa inconsistência, né? E os pais com as atitudes futuras dessa criança, né? Desse jovem. Isso mesmo. Márcia e Fábio, nós estamos assim falando sobre esses assuntos, mas não estamos fugindo, né, da semana da vida, porque a família é a vida, né? Sem essa união, sem essa coisa bonita da interação da família, não existe vida, não é isso? Wilson, e não existe vida mesmo, porque uma criança que ela é colocada num lar, ou um casal que vive num lar de conflitos, que não vive uma vida familiar, né? Não vive bem os seus relacionamentos, lá não existe vida, não é? Tanto é que, o que é que acontece? Hoje se tira a vida por muito pouco, não é? Hoje a vida se tornou algo que as pessoas é descartável, né? Então a morte
ela só não acontece quando você morre mesmo, mas a morte vai acontecendo aos poucos. Por exemplo, crianças que são colocadas no mundo, né, e que os pais não cuidam, e que ela se vê totalmente como se ela não fosse alguém, né? Eu conheço uma criança que ela diz: eu tenho que estudar, tia, porque eu tenho que ser alguém. A minha tia, minha avó, diz que eu só vou ser alguém se eu estudar, não é? Eu acho que ela querer motivar o filho a estudar, né? Muito bem, mas incutir na cabeça de uma criança que ela só é alguém se ela estudar, não. Ela é alguém. E é isso que nós precisamos colocar nos nossos relacionamentos. Essa valorização de que não é o que você tem que diz que você é alguém. Mas o fato de você nascer, de Deus ter colocado você naquela família, de você estar aqui, você é precioso para Deus. Não importa a situação que você viva, seja de doença, seja de condição financeira, né, problemática, seja numa família conflituosa, a vida sempre é valiosa, porque é um dom de Deus. É o maior dom que nós recebemos de Deus, né? É a vida. E ela tem que ser valorizada, ela tem que ser acolhida. O Papa Francisco, quando iniciou o seu papado, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, ele logo fez o ano da misericórdia, não é? Misericórdia. Misericórdia, o que quer dizer? É o coração pobre, o coração misericordioso. Então nós temos que, como cristãos, como igreja, como pastoral familiar, como pai, como mãe, como professor, como profissional, nós temos que levar esse amor, porque só Ele vai transformar, não é? É isso que nos encontros da hora da vida, da família, o ponto central, se você for colocar no liquidificador, vai dizer o quê? O que vai sair o central? Compaixão, misericórdia e amor, né? A caridade, o dom maior, a caridade. Então, tudo que se pensa em família, em pessoa, ver a pessoa, porque um dos objetivos de trabalhar a Semana Nacional da Vida é você priorizar, valorizar a vida na situação em que ela se encontra. Seja eu que estou aqui com saúde, seja aquela criança que está por vir, que talvez seja uma criança que venha com algum problema de saúde, ela é valiosa, ela é muito valiosa. E nós temos que lutar, né, para que essa vida seja valorizada. E é a partir da família, né? E se a gente está vendo que alguma coisa na sociedade, muitas coisas não está bem, porque lá na família, no seio familiar, com relação aos relacionamentos, com relação à valorização da vida, né? Os feminicídios que estão acontecendo, os casos de violência contra a mulher, tudo isso vem de onde? Lá da família, né? Márcia e Fábio, é o seguinte, você já teve esse parecer legal. Eu tenho outra pergunta para fazer e espero que o Fábio responda. Mas antes eu quero avisar para os nossos queridos e queridas ouvintes que participem com perguntas, né, para esse casal aqui. Se você, meu irmão, você, minha irmã, está querendo alguma coisa saber sobre a pastoral familiar, você pergunte, mande aqui que nós vamos passar para eles e eles vão responder. E depois eu tenho uma pergunta para fazer ao Fábio. Mas antes, vamos ouvir mais um pouco de canção com este casal maravilhoso da pastoral familiar aqui da nossa paróquia Santíssima Trindade. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali,
e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Beleza, isso é muito bom. Esse programa é bom assim, é diálogo, conversa e canção, né? Para maneirar um pouco. Olha, Fábio e Márcia, temos algumas perguntas aqui, inclusive uma eu já fiz, que foi perguntando onde é que se adquire esse material. Você já disse, né? Pode repetir aí, Márcia? Sim, com certeza. Todos os meses tem uma reunião do Conselho de Pastoral aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Quem promove essa reunião é a Comissão Arquidiocesana de Fortaleza, e lá se encontra todos os subsídios da pastoral familiar. Ela acontece todo primeiro sábado de cada mês no Colégio São Tomás de Aquino, aquela escola que é anexo ali da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Acontece à tarde, né? A partir das 14 horas. Também tem outra pergunta que o Fábio pode responder. Como fazer para trazer essa formação para uma paróquia que está desejando saber dessas formações? Participar? Como é que a gente faz? Bom, se a paróquia não, se tem a pastoral familiar implantada, o coordenador entra em contato com a coordenação arquidiocesana, que nas reuniões eles estão sempre lá. Se eles não tiverem acesso a essa reunião mensal, eles podem no site, coloca lá Pastoral Familiar Arquidiocese de Fortaleza, e eles vão ter acesso a um site, que nesse site tem os dados, o contato do casal arquidiocesano, que pode entrar em contato com ele e solicitar estas formações que nós citamos aqui e outras mais que tem disponíveis aí. Porque, olha, a pastoral familiar, ela cuida da pessoa humana desde a sua concepção até o seu fim natural. Então, durante toda essa caminhada, nós efetivamos ações para ajudar as pessoas a caminharem conforme Deus sonhou, né? Porque Deus é alegria, Deus é amor, Deus é misericórdia, e Ele não quer que ninguém sofra. Então, é por isso que a pastoral familiar foi sonhada pelos bispos já desde o Concílio Vaticano II, pensando numa pastoral que conseguisse amenizar e conseguisse cuidar da família e principalmente das situações que a afligem. Nós temos 7 dias. Cada dia nós temos um encontro onde tem uma frase, um tema, né? Assim, né? Isso. O primeiro, como é o primeiro, Márcia? Primeiro tema, políticas públicas de defesa da vida, né? Pode ter algum comentário sobre isso, assim? O primeiro? Sim. É interessante que esse tema, ele também foi abordado no Hora da Família, esse que eu mostrei a vocês no início do programa, que diz assim, olha, isso é bom, né?
Família, o quarto encontro no Hora da Família. O quarto encontro diz família e políticas públicas. E no nosso Hora da Vida, que eu também mostrei a vocês no início do programa, é o primeiro já, né? Políticas públicas e em defesa da vida. Vocês acompanharam nessa semana, ou foi semana passada, eu vi num dos telejornais aí, que uma criança foi encontrada no Rio de Janeiro ainda com um cordão umbilical. Ela foi abandonada pela mãe e ela foi, graças a Deus, encontrada por um policial ou por uma viatura da polícia que levou a criança para um hospital. Mas pergunto a vocês, será que as nossas políticas públicas estão beneficiando a família, estão beneficiando o casal e a mulher para que ela tenha um acompanhamento pré-natal que justifique esse tipo de situação? Não é? Quando a gente observa que uma criança foi abandonada, muitas vezes até em lata de lixo, ainda com cordão umbilical, o que nós enxergamos aí? Enxergamos uma tragédia familiar. E nós poderíamos até citar algumas aqui, mas como esse programa maravilhoso tem alcance em qualquer lugar do mundo, né? Pode ter alguém agora no Japão querendo se informar. Aqui no Brasil todos sabem daquele caso da Isabela Nardoni, que foi no ano de 2008. Teve o caso do menino Bernardo também, em 2014. E mais recentemente na escola de Suzano, onde houve um tiroteio lá, e vários jovens e até professores foram ceifados as suas vidas. Foi agora em 2019, né? Então, são essas tragédias que nos levam, que levam a igreja no mundo inteiro, e em especial aqui no Brasil, a refletir, não é? O que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer. Uma delas é isso, é cobrar dos nossos governantes, aqueles que nós elegemos, políticas públicas que possam atender a família dignamente, não é? Não é a pessoa sair de casa às 3, 4 da manhã atrás de uma consulta e chegar a este local, às vezes não ter médico, ou às vezes a pessoa está com um problema crônico e só vai conseguir uma consulta para vários dias depois. Isso falando de casos de urgência. Vocês imaginem então uma mãezinha que muitas vezes é abandonada pelo pai, ela está grávida e não tem como fazer um pré-natal. Isso aconteceu, né? Aconteceu lá nessa cidade, mas poderia ter acontecido aqui, pertinho de nós, totalmente abandonada, sem recurso. O que é aquela primeira coisa que vem na cabeça da mãezinha? Vem o aborto. Né? E nós estamos falando aqui do aborto, mas nós sabemos também que o suicídio é uma doença. E deveria ter também, e deve ter, políticas públicas para ajudar as pessoas nisso. A igreja dá a sua contribuição. A nossa igreja, no nosso regional, aqui na Arquidiocese de Fortaleza, nós ajudamos nossos irmãos com uma formação chamada Escuta Cristã, justamente para colocar o nosso apostolado do ouvido à disposição das pessoas, para que aquelas pessoas que vivem no âmago da sua solidão não transformem aquilo numa depressão, que não a leve a um suicídio. E uma informação, pessoal, a Organização Mundial de Saúde, ela diz nos últimos levantamentos que no Brasil, a cada dia, 32 brasileiros tiram a sua vida. 32 brasileiros aqui agora, se nós observarmos o horário que estamos aqui, já à noite, né? já noite, bastante noite, quantas pessoas aqui no nosso país já tiraram a sua vida. Então, em setembro, houve um Setembro Amarelo, todo mundo conhece essa campanha, e achei muito valorosa o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que fez essa campanha, e disse o seguinte: olha, pessoal, a Organização Mundial de Saúde falou, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, apenas com o contato com as pessoas. Né? O CVV está 24 horas à disposição das pessoas, e também as nossas paróquias devem estar à disposição. Nós sabemos que muitas paróquias só tem um padre, muitas vezes tem um padre e um vigário, mas não dá conta de toda a comunidade. Por isso, a pastoral familiar
ela é convidada a colocar o serviço de escuta cristã à disposição das pessoas, não é? Para que juntos nós possamos encontrar as situações e sair das situações que levam as pessoas à depressão. Então, Flávio, muito bem explicado. Agora a Márcia, um pouco assim resumido, porque o nosso tempo já está estourando, né? Tem o segundo encontro, que é a missão da família na defesa da vida. Você pode fazer um comentário, Márcia, sobre este segundo encontro? Sim, esse segundo encontro, ele nos faz refletir qual é a nossa missão como família, não é? Lembrando do anúncio, né, que o anjo Gabriel fez a Maria, né, que ela seria a mãe do Filho de Deus. E ele disse, né, alegra-te, cheia de graça, né? O Senhor é contigo. Nessa frase, para nós, em família, nós pais, né, nós irmãos, nós temos que entender que o Senhor, né, saber interpretar essa palavra, que o Senhor está conosco, não é? Imagina naquela época Maria, uma jovem, né, que não era casada, recebeu esse anúncio que ia ficar grávida, né? E ela deu o sim para aquela gestação, né? Ela acreditou e cuidou, naquela época, já das suas dificuldades, cuidou de Jesus. Será que ela cuidou de Jesus só porque ele era o Filho de Deus ou porque era o fruto do seu ventre? O fruto do seu ventre. Então, a grande missão da família é cuidar, amar, educar os seus entes, seus filhos, não é? A nossa missão de pai, de mãe, não é? de irmãos, seja numa comunidade que a gente participa, seja no nosso trabalho, é de acolher, de amar. Ô, Márcia, você falou assim, o sim. No Texto dos Homens, eu fui um dos fundadores, né? Que foi um grupo que fundamos o Texto dos Homens aqui há uns 17 anos, né, Josa, mais ou menos, o Texto dos Homens. Então, sempre que eu tenho oportunidade, que está lá naquele diálogo, eu falo, Maria, essa mulher corajosa, que deu o sim mais lindo da face da terra. Sabe, eu me expresso dessa maneira, porque foi o sim mais lindo. Foi o sim de Maria, né? Foi o sim decisivo, né? E esse sim decisivo tem que acontecer nas nossas famílias, né? O sim, aquele filho que foi concebido, o sim para de enfrentar as nossas dificuldades no dia a dia, né? Ele disse, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e Ele está, né? Mas só que nós temos que ter essa perseverança, essa fé e principalmente colocar dentro da nossa casa a misericórdia para nos compreendermos como pessoas diferentes, mas imagem e semelhança de Deus. O Fábio, o terceiro encontro diz assim, os avós como origem e transmissão dos valores da vida. Super importante esse tema, inclusive está em consonância com o tema que o Papa Francisco já anunciou para o ano que vem, para o Dia das Comunicações Sociais, aí a PASCOM, né? Já está ligada nisso. O Dia Mundial das Comunicações tem como tema, para que contes aos teus filhos e aos teus netos, a vida se faz história. Esse é o tema mundial da comunicação para o ano que vem, que o Papa Francisco já anunciou, e a gente vê aí a similaridade, a importância que tem com o nosso terceiro encontro. Povo de Deus, aqui para o povo do Ceará, daqui a 16 anos, quando o estado do Ceará atingir o número de 9.750.000 habitantes, 19% das pessoas terão mais de 60 anos, inclusive eu e a Márcia, né? Seremos eméritos nesse tempo aí. E esse número supera em 1 ponto percentual o número de crianças e adolescentes até 14 anos, que serão apenas 18%. Então, o que é que isso nos mostra? O dado estatístico e o dado aqui da igreja, o que a igreja nos propõe. Papa Francisco e a reflexão do Hora da Vida aí no seu terceiro encontro. E nós temos que cuidar dos nossos idosos. E os nossos idosos têm que se cuidar para que tenham uma velhice, não é? Tenha uma velhice sadia. Então tem que cuidar aí
do corpo, da mente, principalmente da espiritualidade. Então, Papa Francisco diz, olha, é super importante a ligação dos nossos filhos, dos nossos jovens, com aqueles que têm mais experiência, não é? Aqueles que estão começando a vida, como vão saber das coisas se alguém mais experiente não passar? Então, os idosos têm que ser valorizados, inclusive aqueles que estão enfermos, que muitas vezes os idosos, quando ficam enfermos, alguns filhos colocam eles em lugares para terceiros cuidarem, né? Então eles cuidaram de nós quando nós éramos bebês e quando eles ficam velhos, nós não queremos cuidar deles. Então vamos mudar essa realidade. Isso mesmo. Temos mais um encontro, o quarto, que a Márcia vai dar um rápido comentário, que diz assim: paternidade responsável na valorização da vida. Olha que tema, né? Paternidade responsável. Essa paternidade responsável, ela se interprete, né? Que é desde a concepção da criança, que ela seja bem gestada, que ela seja bem amada, né? Que seja feito, embora que não seja um filho que venha do meu ventre, que seja numa adoção, mas que eu seja toda preparada, que eu esteja preparada para acolher esse filho, porque é o que vai determinar o que ele vai ser. A gestação, nós temos um subsídio chamado a catequese desde o ventre materno. Porque hoje, o que é que se percebe? Hoje, estudiosos, psicólogos, psiquiatras, hoje há um estudo que diz, né, que afirma que hoje o que nós passamos, o que nós somos, é consequência do que nós ouvimos e passamos desde a nossa gestação. Os traumas, que muitas vezes vêm acompanhado, que aí essa responsabilidade paterna, ela entra na valorização da vida. Cuidar para que aquela vida, né, seja uma vida em plenitude. Como o Senhor nos diz, que vocês tenham vida e vida em plenitude. Então ela tem que ser cuidada desde que ela é pensada, que ela é gestada. Não importa se você engravidou, foi de um estupro, foi do seu esposo, mas é uma vida. E a partir de que ela está dentro de você, você é responsável por ela. E quando ela nasce, você ainda mais é responsável por ela, porque ela depende de você, né? Inclusive até um bispo dando uma formação para a gente, ele falou assim: você já imaginou se uma criança já nasce e sai correndo na maternidade, o susto que a mãe vai passar, ela vai correr com medo, né? Então, assim, que nós não tenhamos medo dos filhos que nós colocamos no mundo. Que os filhos que nós colocamos no mundo, pessoas que nós cuidamos, que Deus nos confia a cuidar, que depois não sejam elas tirar nossas vidas, pai e mãe, né? Irmãos. Que sejam pessoas que saibam amar, porque a gente só vai dar aquilo que a gente recebe. Então, por isso que essa paternidade, essa maternidade responsável na questão da defesa da vida, é você amar, para que você não veja um filho, quando é concebido, não seja visto como um empecilho na vida da pessoa, que ele não seja visto como uma desgraça. Pronto, acabei a minha vida. Hoje a gente encontra casais jovens que casam e não querem ter filhos cedo, porque acham que aquilo vai impedir a sua vida, né? E hoje a gente vê pessoas que têm uma vida, né, maravilhosa, que teve 12 filhos, 9 filhos e criou, estão todos vivos, estão todos muito bem. Nós temos um casal amigo que é da nossa equipe, do regional, que ela tem 7 filhos. Hoje são bênçãos, filhos são bênçãos na vida de um casal, é bênção numa família, é bênção para um avô, para uma avó, é bênção para o mundo. Vem fazer parte dessa sociedade, vem dar a continuidade do projeto de Deus aqui na Terra, fazer com que esse reino aconteça. Pronto, explicou muito bem o quarto encontro e o Fábio agora vai passar para a gente o quinto encontro, que é Juventude e Valorização da Vida.
Importantíssimo esse encontro que tem muito a ver com o encontro que a Márcia acabou de falar, da paternidade responsável, porque nós sabemos que em 2018 nós tivemos um Sínodo da Juventude que teve como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional, né, do qual já tem o documento aí, já está sendo trabalhado em todo o mundo, né, inclusive aqui no Brasil e no nosso regional. Então, a juventude e valorização da vida caminha junto com a paternidade responsável. Mas essa valorização da vida, nós sabemos, porque a juventude ela tem anseios, né? Ela tem anseios, ela tem projetos, tem sonhos, e os pais devem acompanhar os seus filhos para que eles sejam honestos cidadãos, sejam bons filhos, bons irmãos, bons pais, sejam bons futuros avós. Isso tudo vem desde o ventre materno. Por isso que a juventude e a valorização da vida não são coisas separadas, independentes, são intrínsecas, são da família. Certo. Márcia, temos o 6º encontro, juventude e valorização da vida. O sexto é filho e transformação, e a transformação na vida familiar. Filhos e a transformação na vida familiar. Nós podemos dar o testemunho disso, né? Nós temos filhos e quando é a alegria que é você constituir uma família, você ter filhos. Os filhos são a alegria, são a nossa realização, né? Como pessoa, como cristãos, né? É você ter aquela consciência de que você está contribuindo para esse reino, né? Para o reino de Deus. Agora para vez. Assim, é importante, né, essa transformação. Você imagina quando a gente casa, que os filhos ainda não nasceram. Então, quando nascem os filhos, a nossa vida se transforma. A gente não se vê mais sem esses filhos, né? Quando eles crescem, que vão tomar lá o seu rumo, cada um vai seguir o seu caminho, a gente volta a sentir falta. Como? Cadê aquelas crianças, Márcia, né? e quando nascem os netos? Eita, e quando nascem os netos, mais emoção, né? É emoção em dobro, né? Então temos o 7º, né, agora, né? A família e a relação com a vida. A família e a relação com a vida. Olha só, escutem só. Deus, ao criar a primeira família, deu aos nossos primeiros pais a tarefa de cuidar da criação. Tarefa que até agora pertence à família. O cuidado da nossa casa comum, que também nos remete às diretrizes gerais da igreja, né? Que vai de 2019 a 2023. E também nos remete, ao nosso subsídio da Hora da Família, que tem como tema a família como vai. A família a vida nasce na família. Onde é o primeiro ninho de amor da pessoa? É na família. Não é? O que é que a família representa para a sociedade? Um eixo transversal, como diz nosso Papa Bento XVI. Ou seja, queremos ter uma sociedade sã, temos que trabalhar com afinco para termos uma família sã. Uma família de onde nascem os filhos e que os pais são os primeiros catequistas. Os pais que não terceirizam a educação, que fazem a educação acontecer já em casa, não é? Não há receita pronta para isso. Queridos irmãos, o que existe é a nossa perseverança, aliada à nossa resiliência e, claro, a nossa fé, não é? Nós acreditamos nas promessas de Cristo, mas nós temos que pedir sempre nas nossas orações: Senhor, dai-nos mais fé, para que tenhamos condições de discernir, não é? Quando nossos filhos ficam adolescentes, não é assim? Isso. Quando nossos filhos ficam adolescentes, que às vezes não querem ouvir direito, não é? Às vezes a gente fala 3 vezes e eles não respondem, mas é aí que está, não é? Dá o exemplo,
na continuidade do exemplo em que os pais dão em casa, nesse ninho de amor, neste sacrário vivo lá de Deus, que é na família. Então é assim. Então a relação família e relação com a vida é o resumo de toda essa hora da vida que nós temos, que nós estamos trabalhando, não só até o dia 8 de outubro, lembre-se disso, mas durante todo o ano, né? Juntamente também com a campanha da fraternidade do ano que vem. Não sei se vocês sabem o tema, mas anotem aí. Campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. É compromisso só meu? Não, é de todos nós, né? Então esse compromisso que deve reverberar durante todo o ano. E outra coisa também, né? A campanha da Fraternidade não é só durante o tempo da Quaresma, é durante todo o ano, né? Falta ser mais trabalhado, não é? Isso. Fábio, nas paróquias, entende? Porque aquele momento que inicia é aquele momento efervescente, mas depois amorna. Eu tenho percebido isso, entende? Vamos ver se daqui para frente as coisas, né? Tudo vai ser diferente. Né? Tudo vai ser diferente. Ô, Josa, Ian, nós temos mais alguma canção aí pra gente? Deixa eu, que eu queria só dar uma dica. Eu queria dar só uma dica para os nossos irmãos e irmãs, que na Semana Nacional agora da Vida, que você possa fazer uma ação que não vai te custar nada. Tire o dia na sua comunidade, no seu trabalho, o dia do abraço. Abrace aquele que passar por você, porque o abraço ameniza muitos males. Que você possa, nessa Semana da Vida, ter como propósito. Não posso fazer muita coisa, Márcia, nem sei o que fazer, mas abrace. Como diz o Tiago Brado, abrace mais, né? Abrace mais, beije mais, que ele diz. Então, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos amar mais. Então, ame o seu irmão na situação em que ele se encontra. Valeu. A família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa Diálogo Eucarístico da nossa Rede Ação de Graças da Paróquia Santíssima Trindade. Agradeço de coração, em nome da Paróquia Santíssima Trindade, esse casal maravilhoso, Fábio e Márcia, e também ao Josa e a Ana cantando pra gente, né? E a todos vocês que participaram, mandando mensagens, elogiando esse programa dessa noite. E eu, particularmente, me sinto muito feliz porque foi maravilhoso. Não foi isso, Márcia? Foi muito bom. Graças a Deus. Edificante. Então, eu quero ouvir só para fechar, vocês despedindo, dando boa noite para os nossos ouvintes, e depois o Fábio, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Então, né, foi muito bom estar aqui, né, podendo falar um pouco sobre o que é essa igreja como família, né? Irmãos e irmãs, ame a sua família, não importa de que forma ela esteja, é a sua família, ela é a sua raiz, ela é o seu norte. Então zele por ela, ame bastante. Nós não somos perfeitos, então vamos abraçar o nosso irmão, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, que somos a grande família de Deus. Muito obrigada. Fábio. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós,
nos consagramos. Queria agradecer a todos que ficaram até agora conosco aqui nesse momento edificante, né, para nós. Esperamos que tenha ficado algo para vocês, uma semente, e que essa semente, com as nossas orações e a de vocês, possam frutificar. E depois, não esqueçam, ninguém acende o candeeiro e deixa debaixo da mesa. Coloque sobre ela e faça uma igreja em saída juntamente conosco. Evangelizar é preciso e muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra, muitas pessoas estão precisando de um abraço, como foi colocado aqui. Que esse programa também continue edificando a vida das pessoas, não só da comunidade aqui da Santíssima Trindade, mas em todas as pessoas no Brasil e no mundo inteiro que tenham acesso à internet, ou depois também que nós possamos multiplicar, passar o link aí para as pessoas verem as mensagens, porque o que nós trouxemos aqui para vocês foi uma pequena reflexão a partir do que Deus colocou em nosso coração. Nós não somos professores nem doutores, mas nos colocamos na vinha do Senhor como canal de graça, como instrumentos de paz. Então, fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fábio e Márcia, muito obrigado. E ouvintes, até o próximo programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também.